para vocês que hoje, tá? Eu ensinaria vocês sobre o mês de Sivan. Então, existe um calendário gregoriano, tá? Que é janeiro, fevereiro, março, abril. Mas também existe um calendário profético, que é o qual a nossa Bíblia está fundamentada, a nossa Bíblia se direciona, nossa Bíblia se move, tá? Através de um calendário profético, um calendário, né, lunar, certo? Então, nós entramos agora no mês de Sivan, que corresponde à tribo de Zebulon, certo? Geralmente, esse mês de Sivan acontece maio ou junho, tá? Geralmente acontece aí todo mês de maio ou todo mês de junho, certo? Dentro do nosso calendário gregoriano. É o terceiro mês do calendário bíblico, tá? Então, nós tivemos o primeiro mês que foi foi Nissan, quando começa a Páscoa, tá? O segundo mês, Iyar, tá? E aí, o terceiro mês agora é Sivan, certo? Então, é o terceiro mês contando a partir de Nissan, tá? O que marca dentro desse mês? O Pentecoste, a festa, tá? Do Pentecoste, que dura 2 dias. Então, que dia que vai começar agora o Pentecoste? Eu vou dar uma aula de Pentecoste para você. Hoje eu quero falar sobre Sivan, tá? Então, o Pentecoste vai começar... Os dias no calendário judaico, eles não começam meia-noite, de uma meia-noite para outra meia-noite. Isso é contado no calendário gregoriano. Mas o dia do Senhor, ele é contado de um entardecer, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, de um entardecer, né? Então, por exemplo, no pôr do sol agora, que vai ser 6 e pouco, termina um dia e começa outro dia. Então, no domingo... No entardecer do domingo, tá? Quando o sol se pôr no domingo, começou o Pentecoste. E aí nós vamos contar 48 horas. E aí os céus estarão abertos para o sobrenatural, para a manifestação doce e perfeita do Espírito Santo, que foi exatamente numa celebração de Pentecoste que o Espírito Santo desce sobre todo aquele povo que estava ali, os 120 que estavam reunidos ali num só lugar, amém? Então, quando começa o Pentecoste? Agora domingo. Por que você acha que eu coloquei o 24/7 que pega Pentecoste? Porque eu sei, é estratégico. Então, eu não faço as coisas por, vou fazer aqui porque essa data é legal. Não. Então, eu falei, que dia que dá o Pentecoste? Pentecoste dá domingo. Então, eu preciso que o 24/7 abrace o Pentecoste, porque quando nós estamos numa data... certo? Que ela coincide com o calendário bíblico, ela não é só um dia, ela é um céu aberto, ela é um dia sobrenatural. Então agora, esses 2 dias de Pentecoste é um dia sobrenatural para Deus renovar as tuas forças, para você sentir a manifestação de Deus, para sinais, para maravilhas, ativação. Então eu vou dar uma aula para você sobre Pentecostes, provavelmente amanhã eu dei essa aula para você, ok? Amanhã ou depois, tá? Então, no 24/7, eu até vou pedir para a pastora Letícia, que está à frente do 24/7, já colocar na pauta, tá? Declarações de glória, declarações do mover do Espírito Santo, que nós precisamos fazer dentro dessas 48 horas. Porque a presença do Espírito Santo, ela está mais densa. Porque nós estamos celebrando uma festa, tá? De colheita. Uma festa onde o Espírito Santo, ele desce sobre a festa. Então, se nós estamos celebrando o Pentecoste como colheita, o Pentecoste como a descida do Espírito Santo, essa mesma festa que teve um impacto sobrenatural há 2000 e poucos anos atrás, ela hoje também continua tendo, tá? Relevância profética sobre, né, as festas do calendário bíblico, amém? Então, o que marca o mês de Sivan? Pentecoste, ou Shavuot, tá? É a colheita do trigo e o derramar da lei e do Espírito Santo, certo? Então, o que significa Sivan? Tempo de colheita e recompensa. Isso é o significado do mês de Sivan. Tem alguém que fez aniversário entre o dia 28 de maio até... Você está debaixo da tribo de Zebulon. Essa tribo é uma tribo de colheita, de recompensa. É o mês da colheita do trigo, sinal de que foi semeado, tudo que foi semeado com lágrimas, agora vai ser colhido com júbilo. Esse é o significado profético do mês de Sivan, tá? É o mês que Deus responde com céus abertos. E olha como é poderoso. Qual foi a nossa pauta? Um pouco antes ali, nos dias do meu aniversário, um pouco antes do meu aniversário, né, que foi dia 28 de maio, nós estávamos declarando céus abertos. Então agora os céus abertos para colheita, amém? Então mês, nós andamos extremamente proféticos, até quando a gente não combina de ser profético, né? Porque a gente pode ser profético intencionalmente, mas também profético espiritualmente, tá?
Então, é o mês que responde com os céus abertos, o mês de Sivan. Então, o céu está aberto. Então, todo mundo que anda em obediência, todo mundo que andou semeando oração, clamando, então agora começa um tempo de colheita. Nós estamos no Pentecoste, tá? Então, é um mês também de revelação, do derramar da palavra de Deus, derramar do Espírito Santo. Então, o mês de Sivan significa a entrega da Torá no Monte Sinai, tá bom? E também significa o Pentecoste de Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado. É tempo de revelação, é o tempo de downloads do céu, é tempo de ativação de dons, é tempo de batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha em todo o tempo, mas neste tempo, principalmente agora no Pentecoste, é tempo de renovo, de revelação, tá? Então, agora nós estamos profeticamente no 24/7. Então, no domingo, ao entardecer, nós estaremos entrando numa janela sobrenatural. Então, tudo vai ser potencializado 50 vezes mais. 50 é o número do Pentecoste. Por que significa 50? Plenitude. Tá? 50, 5 ministérios, 50, derramado do Espírito Santo, 50, festa de colheita, 50, revelação, o número 50, então qual que é o jejum de vocês? 50. Então, unção de governo, então o número 50 representa muitas coisas. Por que 50? É 50 dias após a ressurreição de Cristo que acontece o derramar do Espírito Santo. Jesus com 40 dias sobe aos céus e fala, preciso ir para que o Espírito Santo venha. Só que o Espírito Santo, ele não vem ali, Jesus sobe no 40 e no 41 o Espírito Santo, não, o Espírito Santo vem no 50, porque o Espírito Santo vem na perfeição de 50 dias após a ressurreição para trazer uma nova metodologia da salvação, um novo tempo, que agora ele vai trazer o quê? Jesus deu o sacrifício, mas agora através do sacrifício o Espírito Santo vai entrar em todo o coração, no espírito de todos aqueles que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo vem fazer parte da era da graça, trazendo o quê? O encher dele sobre cada coração. Amém? Então, qual o significado também desse tempo de Sivan? Mês de Sivan, profeticamente, tempo de alianças estratégicas, tá? Tempo que o céu está declarando alianças estratégicas no reino de Deus. Deus vai te conectar com pessoas, tá? Estrategicamente para avançar no reino. É um tempo de novos decretos, de alianças firmadas, tá? Zebulon tinha uma parceria com a tribo de Isacar, tá? Então, Zebulon tinha parceria com a tribo de Isacar. Zebulon, o que é Zebulon? Já vou falar o que é Zebulon, mas Zebulon andava em parceria com a tribo de Isacar, eles tinham uma conexão. Zebulon ia nos navios fazer negócio, ganhar dinheiro, era tribo próspera. Só que era uma tribo que prosperava com propósito, certo? Pega a visão. E Isacar ficava ali orando e tendo revelação para entregar para Zebulon, e Zebulon ia buscar a provisão e gerar muito fruto. Amém? Então, quem que é Zebulon? Tá? Vou explicar rapidinho aqui para você. Zebulon é a minha tribo. Eu carrego muita unção de prosperidade. E quem é dessa tribo também carrega unção. Se não está carregando aí, tem que ativar isso aí no nome de Jesus. Falar, Senhor, eu sou da tribo de Zebulon, correspondente ao calendário profético. Eu quero tomar posse disso. Amém? Gente, o que você toma posse? Você toma posse das bênçãos que existem sobre esses dias, tá? Então, o Zebulon é o sexto filho de Lia com Jacó, certo? Então, você não é representado por um filho de Jacó, mas pela bênção que Jacó determinou sobre aquele filho, que corresponde a uns dias, tá? Dentro do calendário judaico, certo? Do calendário lunar, que é o calendário bíblico, certo? Então você toma posse ali, tá? Das bênçãos que correspondem. Então, Zebulon é o sexto filho de Lia com Jacó. Tá lá em Gênesis 30, 20. Depois você dá uma olhada lá. A tribo que habitava no litoral, tá? Com forte conexão comercial, negócios e prosperidade. Tinha uma parceria espiritual com a tribo de Isacar. A tribo de Isacar é a que tinha... Vocês querem que eu venha dar uma aula para vocês das tribos? A tribo de Isacar tinha revelação dos tempos. Muita revelação, porque a tribo de Isacar orava muito, buscava muito. Então, a tribo de Isacar discernia os tempos, enquanto Zebulon financiava os movimentos proféticos. Então era mais ou menos assim: a tribo de Zebulon ganhava dinheiro, prosperava e abençoava e financiava a tribo de Isacar, que ficava orando para tudo dar certo, para eles irem à frente. Então eles tinham o quê? Uma conexão. Então às vezes você é a pessoa que está à frente, mas existem pessoas orando por você. Amém? Então esse mês é o mês de Deus nos conectar com pessoas que vão andar em aliança para que nós possamos avançar financeiramente, emocionalmente, no ministério. Amém? Então, Isacar é a tribo que estava antes da de Zebulon. Nós estamos agora debaixo da tribo de Zebulon. Aí a primeira tribo é Nissan, o primeiro mês é Nissan. Quem que é a tribo de Nissan? A tribo de Judá. Depois vem Iar, o mês de Iar. Quem que é a tribo que está embaixo do mês de Iar?
é Isacar. E depois vem a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon é uma dos guerreiros que estão à frente. Então, além de provedores, de comerciantes, a tribo de Zebulon é uma tribo de guerra também, tá? Então, qual que é o significado profético da tribo de Zebulon, que está sobre esse mês? Então, quando começa o mês, é um tempo perfeito para você lançar primícia, tá? Então, esses dias é o tempo perfeito para você lançar primícia e fazer os seus pedidos. Então, apóstolo, eu gosto de lançar minha primícia dia 12, o dia que eu recebo, tá? Mas, profeticamente, quando nós começamos o mês, bem no comecinho da cabeça do mês, é um tempo poderoso para você lançar primícia e falar, Senhor, eu quero tomar as bênçãos que tem sobre esse mês, sobre a tribo, sobre esse mês. Então, qual que é o significado da tribo de Zebulon? Prosperidade com propósito, tá? Zebulon representa aqueles que geram riquezas para sustentar os desígnios de Deus na terra. É uma tribo dos financiadores, tá? Do reino de Deus, que tem sabedoria nos negócios e generosidade no altar. Então, queridos, as pessoas da tribo de Zebulon, eles são generosos com o altar, eles são generosos com pessoas. Então, qual que é a chave profética? Deus está levantando Zebulons, tá? Para um tempo como esse, nesse tempo moderno, para financiar, tá? Isacares, para financiar altares, para financiar, Isacares quer dizer, homens e mulheres que vão à frente, que vão fazer missões, templos, tá? Deus está levantando Zebulons. E não é só para quem é da tribo de Zebulon, eu estou falando para todos. Deus está levantando Zebulons num tempo como esse para financiar Isacares, amém? E para que os Isacares venham discernir os tempos, venham ter a revelação das coisas. Então é tempo de conexão, tá? Ter muita conexão com a presença de Deus, com a revelação de Deus. Então Zebulon não separava a fé da vida profissional, ele prosperava com unção e com propósito. É tempo de ativar as estratégias vindas dos céus para negócios, recursos, multiplicação. Nós estamos no mês propício para isso. Então esse é um mês de ativação financeira poderoso, porque nós estamos debaixo de um mês de Sivan, mês de colheita, mês, queridos. Pentecostes significa o mês da colheita, o mês do trigo. Então faz um propósito com Deus, fala, Senhor, eu vou lançar uma primícia, eu vou lançar uma oferta no teu altar, quero que o Senhor me prospere, quero que o Senhor isso. Gente, é propício, terreno fértil, amém? Neste mês, Deus quer dar instruções para construir e multiplicar os propósitos dele, certo? É tempo de receber estratégias do céu, tá? Para multiplicar todas as coisas que Deus tem colocado ali nas tuas mãos. É tempo de alinhamento com o tempo e com a missão e com o propósito. A união entre Zebulon e Isacar aponta para um princípio de prosperidade, nasce do alinhamento com a estação correta. Zebulon tinha visão de negócio de prosperidade, mas Isacar tinha revelação dos tempos, tinha um conhecimento que Zebulon não tinha. Eles se conectaram, amém? Então, eu quero que você entenda que é tempo de Deus te conectar com quem vai alavancar o teu propósito. Talvez você é o Zebulon de um Isacar, ou um Isacar de um Zebulon, amém? Então, é um tempo de avanço, é um tempo de prosperidade. Então, esse mês é um mês fértil. É um mês poderoso. Então, quem anda com os tempos em Deus, tá? Colhe os recursos, colhe uma colheita vasta, amém? Então, o que nós podemos esperar desse mês de Sivan, tá? Escute a voz de Deus com atenção, Ele quer se revelar para você, tá? Peça para Deus, Deus me dê alianças, estratégias, pessoas certas para que eu possa prosperar financeiramente, que eu possa prosperar espiritualmente, para que eu possa avançar, amém? Fala, Senhor, me dê sabedoria financeira. Senhor Deus, libera recursos que estão travados e retidos, amém? Então, esse mês, ele é um mês extremamente profético, tá? E lembrando, o mês de Sivan representa tudo isso que eu falei pra vocês. Então, aproveitem, tá? Então, eu vou fazer assim, toda vez que um mês virar profeticamente, eu vou trazer uma explicação pra vocês. Então, mês de Sivan, mês de colheita, mês de prosperidade, mês que Deus muda as coisas, gira a chave na sua cabeça, mês que Deus traz engrenagem, tá? Então, mês maravilhoso pra você primiciar, pra você lançar uma oferta, colocar nome, certo? Então, é um tempo poderoso. Então, nós começamos agora um novo mês dentro do calendário judaico, certo? Que é o calendário da nossa Bíblia, tá? A nossa Bíblia funciona pelo calendário lá que acontece em Israel e não pelo calendário gregoriano. Eles não seguem janeiro, fevereiro, março. Não, esse é o calendário gregoriano que foi instituído por um papa. O nosso calendário, ele é judaico, ele é lunar, aonde um dia começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. Amém? Certo? Então esse mês é um mês profético, é um mês avassalador, tá? Então que dia que começa o Pentecoste? Prestem atenção, Pentecoste é especial. Eu vou dar uma aula de Pentecoste para você. Pentecoste, como eu vejo o Pentecoste? Eu tô falando como eu vejo e como eu acho, eu não estou falando que isso aí eu tirei da Bíblia. Se o Espírito Santo, ele estava na terra antigamente, para um e para outro, pontualmente, acontece algo onde o Espírito Santo vem na sua total plenitude. O Espírito Santo,
ele é o mesmo 7 espíritos que é falado em Apocalipse. Não que ele seja 7, mas ele tem 7 manifestações diferentes. Eu creio que no Pentecoste, o Espírito Santo, ele desce com tudo. Ele não desce só parcialmente sobre um ou sobre outro. No Pentecoste, há um sacrifício que supera todas as coisas, que permite a descida do Espírito Santo para toda a carne, que é a promessa de Joel, se eu não me engano, 2:28, tá? E aí, nessas 48 horas, foi a porta aonde o Espírito Santo desceu com tudo sobre a terra. E falou, quem aceitar o Cordeiro, nós vamos entrar nessa pessoa e ali nós vamos habitar. O Espírito Santo de Deus veio para habitar em templos vivos, todo aquele que entrasse debaixo da aliança com o Cordeiro. Amém? Então eu creio que é o aniversário onde se comemora a descida da total plenitude do Espírito Santo sobre a terra. É assim que eu vejo. Eu vejo que... Então, se a gente celebra todo o aniversário, e é uma data importante, porque está celebrando um fato de que alguém nasceu, eu também acredito que nessas 48 horas há um céu aberto para celebrar o dia que o Espírito Santo veio com tudo sobre a terra. E eu acredito que há uma movimentação poderosa sobre a terra da presença do Espírito Santo. Então, eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, tá? De como eu vejo o Pentecoste. Então, quando começa o Pentecoste? Domingo ao pôr do sol. E vamos até dia, 1º de junho, ao pôr do sol, começa a Pentecoste. Vai até o pôr do sol do dia 2 e termina ao pôr do sol do dia 3 de junho, que dá numa terça-feira, ok? Então, o que representa Pentecoste? Descida do Espírito Santo, festa das colheitas, amém? Então, é um tempo extraordinário e sobrenatural, tá? Começa domingo o Pentecoste e termina terça-feira, que nós estaremos dentro do quê? Do 24%. Tá? Estrategicamente eu coloquei para que nós pudéssemos estar orando. Imagina, gente, como que Deus... Olha, tem um povo... Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles estavam reunidos em um só lugar. Nós estamos reunidos em um só lugar. Nós estamos numa sala de oração reunidos em um só lugar. Então, quando começar ali, 6 horas da tarde, eu já quero pedir para a pastora Letícia, pedir para quem vai começar na janela de 6 horas da tarde do domingo, já declarar o Pentecoste, pedir a descida do Espírito Santo de forma avassaladora, sobrenatural, amém? Então, domingo nós começamos esse céu ainda mais aberto. Ele já está aberto, mas ele vai estar ainda mais aberto. E você vai ver que nesses 2 dias há um renovo do Espírito Santo sobre os nossos ossos. Quando nós fizemos a live do Pentecoste, eu acredito que amanhã eu vou falar uma experiência que eu tive no Pentecoste para vocês, amém? Que foi do ano passado, 24% do ano passado, tá? Glória a Jesus. Eu ainda tenho que você venha desfrutar de um Pentecoste sobrenatural e amanhã eu vou falar sobre isso para vocês.